Bom dia e boas festas! Eu ia fazer um vídeo de Haikyuu. Do verbo eu lembrei que ia sair a última temporada de Shingeki no Kyojin. Então esquece anime do pequeno gigante. Vamos falar do anime dos gigante e da Segunda Guerra Mundial, que entrou nesse contexto agora também. Eu preciso começar dizendo que até agora a MAPPA fez um excelente trabalho continuando o anime depois que ele saiu da Wit Studio. A batalha do primeiro episódio foi muito bem animada. Ficou parecido com o trabalho que o Estúdio Trippa fez nas 3 primeiras seasons. E até que o CG dos Titãs ficou bacana também, na maioria deles, mas dá pra passar pano porque ninguém gosta do Zeke mesmo. Mas sabe onde mais a MAPPA acertou, continuando o trabalho da Wit Studio, na minha opinião? Na opening. Sim, aquela opening da 4ª temporada que surgiu na internet e 2 minutos depois já tinha um monte de gente reclamando. E por isso, o meu objetivo hoje é ser o advogado do diabo. Eu chutei o vídeo do desenho de vôlei do meu cronograma Te Amo pra defender My War. Eu falo com convicção que todas as openings de Shingeki no Kyojin são boas. Eu sei que vocês gostam das aberturas que tem música do Link de Horizon, e só delas, aparentemente. Não tem nada a ver, mas olha que cabelão bonito o cara tem. Mas eu vou montar um caminho pra te provar porque tematicamente todas as openings são perfeitas. Vai ter um pouco de spoiler até o começo da 4ª temporada, e talvez seja um vídeo mais sério do que o meu padrão. Mas Shingeki e suas aberturas lindonas merecem esse tratamento. Sim, todas elas! Até o patinho feio chamado Red Swan, que só eu e mais 2 pessoas gostam. A sociedade pode não te aceitar, mas você ainda é perfeita pra mim. Pra começo de conversa, a gente precisa definir um bagulho. O que faz uma opening ser boa? E a resposta é basicamente ela ser encaixada no tema do anime com umas artes legais. Geralmente, ela acompanha uma música boazuda ou chiclete pra fazer você lembrar da opening uns tantos anos depois. Mas o objetivo desse 1 minuto e meio, que tem quase todo o começo de episódio, é resumir sobre o que o anime se trata. Claro, se a opening for de um anime enorme, ela vai resumir o arco que ela cobre especificamente. O princípio é o mesmo. Mas além disso, a opening também tem a função de criar expectativa no que você vai ver. E o comum é fazer isso por meio das cenas, do visual do negócio. Por exemplo, a abertura de um anime de terror vai ter um visual mais escuro, um visual mais macabro. Um anime de comédia vai ter uma opening mais despojada, mais alegre, mais solta. Enquanto animes de shonen costumam ter 1000 lutas de spoiler passando na tela nesse 1 minuto e meio. O importante é: você sabe o que esperar. É isso que uma abertura boa faz, na minha opinião. Ela resume o que vai cobrir de anime e você já pode ir decidindo se vai assistir aquele desenho japonês ou não, como se a opening fosse uma espécie de vitrine. De exemplo recente de opening boa que eu assisti, eu posso dar a 5ª opening de Haikyuu. Se você mostra ela pra alguém que nunca tocou no anime, a pessoa vai conseguir entender aquele arco. Em 1 minuto e meio, a pessoa entende que os protagonistas vão lutar contra uma senhora força e por isso chegou a hora que eles precisam brilhar. Vai ser o Senhor Jogo! Mensagem entregue, expectativa criada, pronto, segue o jogo e, meu Deus, que arco incrível. Uma opening ter música boa ajuda ela a ser boa? Bastante! A música é a responsável por conectar a arte das cenas. Ela dita o ritmo da opening. Mas pra mim, você consegue ver uma opening boa com uma música meia boca. Agora, se você tem um hit da balada, mas uma opening que termina ela, você já não lembra mais o que você viu, só vai escutar a música no YouTube depois. Você até economizar tempo vendo o anime. Mas agora, puxando esses critérios pra Shingeki, você vê que as openings se encaixam nos seus arcos e criam expectativas sobre o que vai ser a temporada em questão. E eu vou provar uma por uma
que elas fazem isso. Primeira opening, queridinha da internet. A Guren no Yumiya dispensa introduções. Foi ela que jogou Shingeki pra popularidade lá em 2013 e é a famosa do Linked Horizon que todo mundo gosta. Foi o primeiro hit do nosso amigo cabeludo. Ela fica na parte da história que o garotinho Eren, sua irmã Mikasa e o Armin querem se rebelar contra o mundo. Porque quando eles eram crianças, um titãzão foi lá na muralha, perguntou se podia pegar a bola que tinha caído dentro do muro e meio que destruiu a vida deles no processo. Daí eles fazem um alistamento militar no exército das muralhas porque eles querem lutar pra sobreviver, pra se vingar dos titãs. E a opening traduz isso. Várias cenas de luta, pulo, os titãs inimigos ameaçadores, soldado levantando, soldado dando tiro, música empolgada e uau! Eu assisti essa opening em 2013, eu ficava com vontade de subir no telhado só pra cair girando com 2 estiletes na mão. Tá, música boa, todos concordamos que as cenas e ela encaixam no tema do arco, ok. Próximo, segunda opening. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. A segunda opening é literalmente um hino nacional. Aqui já é interessante começar a pensar no mundo dentro das muralhas como um país. O lugar tem tudo para ser considerado uma nação. Tem um território grande, tem uma hierarquia social, tem um governo, que no caso é o rei das muralhas, e também tem uma polícia, que pela necessidade deles ter que estar pronto para o combate toda hora, é uma instituição militarizada. E a segunda temporada é quando o resto do elenco principal se junta aos 3 protagonistas dentro da tropa de exploração, que é uma das 3 divisões do Exército das Muralhas, o que, por sua vez, já justifica a escolha temática do hino para opening. O principal papel de um hino nacional é desenvolver o sentimento patriótico no povo. E isso frequentemente está relacionado com o exército dos países. Porque não é todo país que vai te chamar pro exército falando: ó, vamos matar Titã! A principal bandeirada que eles usam para convencer as pessoas a se alistarem é: venha defender a sua nação. E a parte da segunda opening também é quando o inimigo do pessoal das muralhas toma uma imagem mais clara. Eles descobrem que os titãs são pessoas transformadas, e algumas que conseguem virar titã e voltar são as responsáveis por querer destruir as muralhas. Também é quando a tropa de exploração descobre que um dos soldadinhos dele, chamado Eren Yeager, consegue virar um desses titãs, que é levemente importante para a história. Se os protagonistas e a tropa de exploração querem uma resposta do porquê tá todo mundo vivendo em muralha, cercado por titãs e com medo por séculos, a busca começa aqui. A Juno Tsubasa, como opening, quer passar aquele orgulho de se estar lutando por um país. O sentimento de enfrentar bravamente o inimigo para descobrir a verdade do mundo. E, não por menos, as cenas da opening parecem aquelas propagandas que querem convencer o jovem de 18 anos a se alistar no exército. Você via essa abertura em 2013 e você queria ir no tiro de guerra mais próximo se alistar. Aqui também nem tanto, isso seja forçar a barra, mas essa é a ideia. Agora, vamos falar da famigerada terceira opening. Se a segunda opening é o hino nacional, essa daqui é o Independência ou Morte! É aquele grito de vamos pra guerra. Os inimigos da tropa de exploração estão na cara deles agora. Eles sabem os nomes dos jovens titãs que querem destruir as muralhas: Reiner,
Bertoldi, a waifu petrificada do Armin e o titã favorito de Seto Kaiba. A música, a letra e a animação da opening te mostram que cada soldado da tropa vai lutar até a morte, se for necessário, para vencer esse inimigo. Eles têm orgulho, eles têm algo para defender e é por isso que eles precisam derrotar esses invasores. E a opening representa nada mais do que a conclusão da bravura demonstrada no arco anterior. Você escuta Shinzo Sasageyo, você fica empolgado num nível de que parece que lançaram um trailer da sua série favorita de jogo num evento. Arrepia até os pelinhos dos Países Baixos. E uma coisa curiosa sobre a maioria das openings e endings de Shingeki é que elas têm muito spoiler, às vezes que não faziam nem sentido no mangá, na época que elas saíram. Ou seja, o Isayama ia lá no estúdio e falava: ô mano, coloca isso daqui na ending pra mim, por favor. Tá bom, senhor Isayama, mas qual o sentido disso pra história? Não, relaxa, depois você vai entender. E enfim, essa opening é boa e representa o sentimento de conclusão dessa primeira parte da luta da tropa de exploração. Mas e o que vem depois? Como a retomada da muralha destruída e as descobertas que eles fizeram afeta a busca pelo que tá no porão do Eren, que supostamente guarda a verdade sobre o mundo das muralhas? Será que eles conseguem chegar lá de boa? Ou eles precisam arrumar algumas coisas antes? Próxima opening. Quarta opening, a minha queridinha injustiçada. Já que eu comparei as openings com o hino nacional, vamos seguir na metáfora. A primeira opening é aquele momento que você escuta o hino nacional pela primeira vez na pré-escola e fica com aquele calor no peito, pensando: uau, que coisa incrível! A segunda e a terceira opening fortalecem esse sentimento. Elas são quando você escuta o hino nacional pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Você fica motivado, você fica emocionado, você pensa: eu quero fazer parte dessa nação. Eu quero honrar a bela história de meu país. Mas daí, sabe quando você chega no colegial e começa a estudar a história brasileira? Quando você vê que nada do que você tinha aprendido até então era verdade, que era tudo maquiado para disfarçar o Brasil como um país bonito, e que na verdade o hino nacional esse sentimento é a Red Swan. Ela é uma opening sobre a desilusão e a quebra da inocência. Na música já tem uma mudança de tom por não ser Linked Horizon. A música é algo melancólico, o que encaixa bem demais na ideia do arco que ela cobre. A tropa de exploração tá chegando perto de descobrir a verdade sobre o mundo, mas isso não é muito conveniente para algumas pessoas. Traduzindo, não é conveniente para elite e para monarquia das muralhas, que por sinal é para quem a tropa de exploração trabalha. Ou seja, o pessoal de cima já sabe essa tal verdade do mundo. Por várias gerações, o rei das muralhas conseguiu guardar esse segredo. Mas agora, para continuar isso, ele precisa fechar a boca da tropa de exploração. Os protagonistas quebram a cara, porque nesse arco eles não estão mais matando titãs, eles estão matando agentes do governo que querem apagar com eles. A Red Swan, como opening, traduz essa perda de chão, com uma música que, como eu falei, é totalmente diferente das openings passadas e com cenas que contrastam a inocência da infância com a desilusão da fase adulta. Não ia adiantar eles colocarem uma música cheia de energia do Linked Horizon nesse arco. Ok, vamos lá, vamos à luta! Lutar por quê? Lutar por quem? Lutar contra quem?
Essa primeira metade da terceira temporada de Shingeki cumpre um papel parecido com o arco de Enies Lobby em One Piece, que é passar a mensagem de que se um governo não está sendo bom para o seu povo, ou se está mentindo para ele, é até uma responsabilidade social você se rebelar contra esse governo para melhorar a situação, porque se você fizer alguma coisa para mudar isso, pode ser que tenha uma luz no fim do túnel. O que também está expresso na Red Swan pelo leve tom de esperança apesar das dificuldades que a música tem depois do refrão. Por tudo isso e toda essa coesão, ela é a minha opening favorita de Shingeki no Kyojin disparada. Você pode me dizer que não gosta da música, que não gosta da opening, ok? Mas não diga que Red Swan é ruim. Ela acompanha com maestria a mudança brusca de rumo que Shingeki no Kyojin tem nessa temporada. E depois de todo esse arco de reflexão e de causar uma revolução dentro das muralhas, o que será que finalmente tem lá no porão do Eren? Será que é uma verdade tão bruta a ponto de mudar tudo dentro das muralhas mais uma vez? Quinta opening! Eu tinha esquecido dessa daqui quando eu pensei no vídeo. Link de Horizon de novo! Êêê! É a música mais apagadinha dele, mas êêê! A opening tem outra música animada, mas não é um hino, que nem as anteriores. Ela tem a energia de levante, mas é um levante por conta própria, ao invés de ser porque algum superior mandou. A tropa de exploração superou a fase de incerteza da última temporada, deu um golpe de estado, derrubou o governo do rei que era falso sem derramar quase que uma gota de sangue e pela primeira vez na série as coisas estão mudando para melhor. Mas ainda assim, a tropa de exploração sob o comando do Irin tá por conta. Eles são os únicos que podem resolver de uma vez por todas a situação com os soldados de sabe-se lá de onde. Os dois lados sabem bem o que querem fazer. A tropa de exploração quer chegar no porão e Reiner, Zeke e Bertholdt não querem deixar. Porque se os caras fazem isso e descobrem a verdade das muralhas, é basicamente missão failed pros três. As cenas e a música da opening passam a ideia de que vai ser o último confronto entre esses personagens. E quando a opening termina mostrando uma imagem do porão e de coisas que estão para além do mar, ela dá spoiler de quem ganha a luta. Depois de mais um confronto com os destruidores de muralha, eles finalmente chegam no porão do Eren. E o que tem lá, de fato, valia todo o segredo. Eles descobrem que as muralhas ficam em uma ilha chamada Parades. E eles estão cercados por titãs porque um país poderoso chamado Marley simplesmente quer que eles morram. A humanidade de dentro das muralhas é na verdade uma raça conhecida como Eldianos, que tem o potencial para se transformar em titã, e isso obviamente é uma ameaça para o mundo e para Marley. Então eles estão em uma quarentena que já dura vários séculos na Ilha de Parades. Mas agora que eles têm conhecimento dessa verdade e do lugar deles no mundo, a Ilha de Parades só tem uma opção real, que é finalmente quebrar o mito da caverna no qual eles estão, desenvolver o que dá pra desenvolver e sair pro mar pra explorar o mundo. Por isso, a opening termina passando a ideia de que tudo o que vier daqui pra frente em Shingeki vai ser completamente diferente. Vai ser literalmente um território novo pros protagonistas. Ela passa a ideia de que Eren, Armin, Mikasa, a tropa de exploração e Parades inteira estão mudados com as cicatrizes da guerra. E a liberdade que eles tanto buscaram está finalmente no alcance deles. Ou será que não? E é por isso que agora temos a quarta e última temporada e a sexta opening, que pelo visto vai ser a Red Swan 2.0 em termos de aceitação do público. Aviso amigo de spoiler, porque não tem como falar dessa opening sem spoiler até o episódio 5 e 6 da nova temporada, então estejam avisados.
Essa temporada é um 180 na história. Se você só acompanha o anime, ter visto aquela guerra de trincheira no começo do primeiro episódio foi a coisa mais confusa da sua vida. Deve ter levado um tempo até as falas, os personagens irem se conectando pra então ser possível entender que o episódio se passava fora de Parades, alguns anos depois, com Marley tentando fechar uma guerra usando o poder dos titãs. E a opening dessa vez parece ser bem básica, mas na verdade tem muito detalhezinho interessante nela. A primeira coisa a se notar é que o refrão da abertura novamente parece um hino, mas com um detalhe que dessa vez o hino é cantado por crianças, obviamente representando as crianças eldianas do exército de Marley, que é só mais uma das formas que Marley explora a raça eldiana, os consanguíneos dos demônios da Ilha de Parades, que podem virar titã e por isso vivem em campos de concentração dentro de Marley. Digamos que dá pra entender o que o Isayama quer representar com a relação de Marley com os eldianos. E o detalhe da opening dessa temporada de crianças envolvidas em um contexto de guerra é muito importante, não só porque é algo que acontecia e acontece, como também por causa da distorção de ideal que isso causa. A infância passa uma ideia de pureza, e quando um governo envolvia criança em guerra, ele passava a mensagem pro público, que já estava obviamente alienado, de que a guerra deles era pura. A guerra era justificada. Criança na linha de frente como soldado descartável e barato? Não. É porque a nossa guerra é pura. Nós temos motivos justos para ir à batalha contra o nosso país inimigo. Nós temos a razão nesse conflito e em todos os outros. E por causa disso, merecemos ter a soberania sobre todos que guerrearem contra nós. Uau, lembrou um certo filme do Taika Waititi? Pois é. Além desse coro infantil, a opening também tem um contraste entre o cinza sem vida das pessoas e as cores vibrantes e cheias de energia usadas para representar a guerra. As explosões, os lança-chamas, elas começam sendo uma alegoria para essa ideia de guerra gloriosa que Marley vende. Mas passa da metade, toca tudo de novo e no final tem uma cena bem rápida mostrando que, na verdade, quem fez essas explosões foi um certo protagonista desiludido com a vida. Algo que, enquanto eu tô gravando isso, não aconteceu no anime ainda, mas pelas minhas contas deve acontecer lá no episódio 5. E o significado visual dessas explosões que deveriam ser de Marley, mas na verdade são do Eren, é de que independente de quem esteja fazendo elas, os efeitos da guerra são os mesmos. A guerra nunca muda. A guerra sempre acaba em gente morta. Para mostrar isso, a opening começa com uma distinção bem clara entre o cinza das pessoas e o colorido da guerra. Mas passa da metade, as cores da guerra se misturam e fica tudo junto em uma pilha de corpo morto que continua pintada de cinza, mas agora por causa da chuva de cores. E a propaganda em formato de hino na opening dessa vez também tem um tom irônico, porque, como visto no final dela, o foco da opening é o Eren. E nesse ponto da história, o Eren já sabe muito bem que toda justificativa de guerra é fachada. Ele sabe que Marley atacando os outros países é igualzinho Marley atacando Parades, que vai ser igualzinho ele atacando Marley. Nota importante: o Eren está errado, mas isso não quer dizer que Marley está certa. Nem de brincadeira defenda Marley, e nada do que ela representa na história. Por favor. E dessa forma, em 1 minuto e meio, essa opening te passa o conceito central dessa última temporada de Shingeki. A ideia de que a guerra sempre é igual, o Eren tem plena consciência disso, e que no processo de tentar acabar com todas as guerras sozinho, no pouco tempo de vida que ele ainda tem,
O Eren quebrou como ser humano. Shingeki não é mais sobre ele procurando uma razão pra viver. Shingeki agora é sobre ele procurando uma razão pra não morrer ainda. O Eren diz que está livre e só ele pode quebrar o ciclo de ódio da guerra. E como ele vai fazer isso? Ninguém sabe direito ainda. Mas olha, o que eu sei e posso dizer é que eu tô adorando acompanhar o mangá de Shingeki e eu confio que ele vai ter um final legal. O Isayama levou a história para uma direção de crítica governamental com uma realidade e qualidade que eu vi poucas vezes em mangá e anime. E essa opening nova ter mantido o padrão de qualidade das anteriores me leva a crer que a troca de estúdio foi boa e a Mappa vai conseguir representar esse último arco em anime. Todas as aberturas acompanham bem a história de Shingeki, apesar das várias vezes que elas são mal interpretadas pela internet. E é importante pra mim defender elas, porque ter visto e ter lido Shingeki quando eu li foi muito importante para desenvolver o meu senso crítico. Não dá para negar que um dos focos de Shingeki é te fazer refletir sobre as verdades que te dizem. E, por sinal, isso é uma das coisas que o vestibular cobra de você. E eu trouxe isso para minha profissão, sendo um crítico de desenho japonês TM, me perguntando por que as coisas são boas, por que elas não são boas, o que exatamente define algo como bom ou ruim. Mas essa capacidade de se perguntar por que as coisas são como elas são e o que eu posso fazer para mudar elas é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver como ser humano. Seja você um formador de opinião na internet, um universitário ou qualquer pessoa com acesso ao voto. Enfim, nem vi nem verei da situação. Shingeki é bom, as openings são boas, a guerra é ruim, vote consciente em 2022 e Rinsmith melhor personagem. E essa última season vai ser supimpa. Tchau e obrigado pela atenção. Devia ter amado mais e gritado menos, e talvez ter gravado isso daqui antes. Enfim, seja bem-vindo a mais uma tela de fim de vídeo. E como de costume, você que ficar até o final dela vai levar pra casa uma lagosta. Foi a primeira coisa que eu pensei hoje, vai uma lagosta mesmo, não se preocupem com o preço. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que esse vídeo feito com planejamento zero tenha ficado bom. Eu decidi fazer ele num dia, escrevi roteiro nesse dia mesmo e gravei em uma semana. Eu não sei, fazia tempo que eu queria falar de Shingeki e como eu gosto bastante da Red Swan e estavam reclamando dessa opening nova, surgiu a oportunidade de falar das openings. Se você gostou, por favor, faz todo aquele esquema do YouTube de compartilhar, dar like, comentar aí embaixo, sempre ajuda no engajamento. E se você gostou muito, muito mesmo, por favor, considere assinar o padrinho do canal. Se você se inscrever no nível acima de R$10, de 2 em 2 sábados nós temos joguinhos à tarde. É sempre muito legal. E agora também eu tô fazendo live naquele outro site lá. Se você gosta do que eu faço e quer dar um apoio, dá uma passada lá também. Eu acho que eu vou passar os próximos dias fazendo live farmando enfeite, então eu conto com a presença de vocês lá. Muito obrigado pro pessoal do Padrim, muito obrigado para quem é assinante lá no site roxo. Pode pegar sua lagosta e tchau!